gente, estamos aqui no canal para aproveitar a Beatriz Gonçalves e falar sobre a questão da clínica perinatal. Isto. Que é uma coisa que eu não conheço, vou aprender com vocês. Obrigada, Andréia. Eu queria agradecer o convite carinhoso, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Explicar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu comecei a minha caminhada como profissional na FRJ, me formei em psicologia e depois fiz uma pós em assistência ao usuário de álcool e outras drogas no IPUB, um Instituto de Psiquiatria da FRJ, enquanto trabalhava com a Andréia no ambulatório de saúde mental Luiz da Silveira. Depois, por causa de todas as mobilizações internas, né, que o fazer da psicologia gera, eu fui fazer uma especialização em arte-terapia, aí com fundamentação na psicologia analítica, estudando Jung. Depois disso, eu fui fazer um mestrado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ, que também foi muito importante para mim, foi muito bacana. E aí eu comecei a dar aula, já desde lá de trás, né, no consultório, né, Andréia? Hoje em dia presencialmente online. E atualmente eu estou fazendo uma pós em psicologia perinatal e da parentalidade. Tenho um Instagram profissional, Psi Mais Arte, escrito por extenso mais, né, Psi Mais Arte. E o meu e-mail, psimaisarte@gmail.com. Bia, é todo seu. Então, porque você é que é expert, eu vou aprender também. A psicologia perinatal ela chegou no Brasil na década de 70, com a Maria Helena Maldonado, mas ela ficou conhecida mesmo pelos psicólogos muito tempo depois. Os primeiros cursos só existiam em São Paulo, e olhe lá, né? E atualmente a gente tem um estudo que abrange as tentantes, as pessoas ou casais que querem fazer adoção, a reprodução assistida, os momentos da gestação, o parto e o puerpério. A psicologia perinatal, uma das coisas que eu mais venho gostando de estudar é o quanto ela demonstra que se você quer efetivamente ter uma população saudável, você tem que dar suporte às gestantes, porque é ali que começam as questões de saúde mental. Uma gestante, a gente fala muito de depressão pós-parto, né? Até de psicose pós-parto. Até de psicose pós-parto, mas as pesquisas indicam que frequentemente quando acontece esse tipo de quadro na fase puerperal é porque já existia esse quadro na gestação. E as pessoas acham que não, que a mulher por estar grávida ela está muito feliz, ela está muito satisfeita, ela está muito bem resolvida, ela não tem nenhuma questão por causa da romantização da gravidez, que é muito forte. No nosso país a gente pode falar, né? É muito forte aqui. E da maternidade, né? Exatamente. Você vai ser mãe. Gente, ser mãe é muito bom, mas tem horas Complexo. que é... Tipo Complexo. assim, você quer... Nossa, é complexo. Você quer pegar aquele bebê assim e dizer, meu filho, eu quero te jogar na parede. Exatamente. Eu te amo, mas eu quero te jogar na parede. Exatamente. Mas vem aquela criança mamar, eu quero dormir. Com muito amor, mas pô, tem horas que é muito difícil, gente. Exato, também é uma questão que pode produzir muito sofrimento, muita dificuldade. Quando a gente parte do princípio que a pessoa está ótima, a gente invisibiliza muita coisa ali, e que foi o que aconteceu por muito tempo. Hoje em dia, com as pesquisas, a gente percebe que, por exemplo, no nosso país, metade das gestações não são planejadas. Então, esse dado aumenta a chance que essa mulher passe por uma situação de estresse crônico, transtorno de ansiedade ou até mesmo depressão. Porque a gestação já solicita uma mudança muito grande que ela não planejou, que não necessariamente ela quer. E abrindo um parênteses, né, Bia? Não quero entrar em nenhuma polêmica sobre a questão da legalização do aborto e tal, mas assim, por exemplo, o homem vive isso de outra maneira, tanto é que o homem pode virar e dizer assim, eu não estou preparado, some no mundo. Sem dúvidas. Quem acaba tendo que decidir se vai levar à frente ou não, Exato. e arcar com todas essas mudanças é a mulher, né? Sem Tem uma dúvidas. coisa que é muito... Só nós sabemos o que é, né? Exatamente. A gente também dá suporte no caso de aborto, tanto o provocado quanto o aborto espontâneo e também na entrega legal da criança, né, que é um direito. E aí o que acontece? Muitas gestantes no Brasil, neste exato momento, têm algum tipo de nível de sofrimento emocional bastante importante. A gestação já é um momento crítico, porque solicita muitas mudanças
né? Para além da questão hormonal, se elicita muitas mudanças emocionais, um encontro com o que você entende que é ser mãe, né? Mudanças sociais, questões empregatícias também bastante importantes. Então, frequentemente é um momento muito difícil. E aí, quando a gente trabalha a saúde mental dessa mulher, a gente já previne uma situação de bebê de baixo peso e prematuro. Por quê? Porque toda essa questão química do corpo, quando a gente passa por transtornos de saúde mental, se altera e já prejudica. Tá, sabe? Já pode gerar realmente um bebezinho que vai ter algum déficit de desenvolvimento, até porque a mãe já passa pelo parto sem estar bem emocionalmente, e no período puerperal, a vinculação com o filho é mais difícil, porque tem isso, né? De que você certamente vai amar o seu filho como instinto. Não somos gatos e nem cachorros, então não é assim, não existe instinto, existe uma construção de relação e de amor entre essa mãe e essa criança, que tem tudo a ver com a maneira como se deu essa gestação. Se essa mãe está adoecida, se a relação com toda essa gestação e o parto, a gente entra na violência obstétrica, né, que pode atrapalhar muito essa vinculação. Se isso tudo não tiver saúde, a gente tem aí uma mãe que não estimula devidamente o filho, que não consegue passar afetuosidade para esse bebê. E é exatamente nessa delicadeza que você começa o desenvolvimento dessa criança emocional. E aí a gente também predispõe essa criança a uma fragilidade emocional estrutural, sabe? Então a psicologia perinatal ela é absolutamente encantadora, complexa, faz a denúncia de muitas situações graves por causa de eventos muito graves que aconteceram em partos de algumas mulheres, não sei se você lembra, né, situações de abuso, que até filmadas que mulheres passaram, a gente começou a conversar mais sobre isso, a violência obstétrica, que é algo... O que é a violência obstétrica? Tenta descrever. Então, quando a gente fala de parto humanizado, na verdade a gente está falando de parto baseado em evidências científicas, né? Determinadas construções que são feitas com as mulheres na hora do parto têm muita relação com o que é funcional para a própria equipe médica e não necessariamente para a fisiologia do parto. Para além de práticas agressivas e bastante misóginas, né, de mandar a mulher calar a boca, que quando você estava fazendo você não devia estar gritando e agora está gritando incomodando as pessoas. Falas assim, nossa, que são muito mais comuns, né, do que a gente imagina. Enfim, esse tipo de violência pode gerar uma marca, até em mulheres que planejaram e queriam muito a gestação, por mais que frequentemente isso gere ambiguidades, né? Porque ser mãe envolve mexer com muita coisa dentro de si, mas ok, mulheres que planejaram essa gestação, que estão muito interessadas, vivendo um parto muito sofrido, em que elas se sentiram constrangidas por terceiros, isso pode atrapalhar muito na vinculação com esse neném. E gerar muitos traumas. De que maneira? Como é que os estudos apontam? No sentido de constrangimento com aquele corpo que passou por tudo aquilo, né? Até porque para muitas mulheres o aumento da barriga, o aumento dos seios é visto como algo desagradável. Para algumas mulheres é lindo, elas têm orgulho, para outras não. Isso gera muitas questões, não se sentem bem em roupa nenhuma. E aí, quando o bebê nasce, a mulher pode pegar esse recém-nascido e ver nele todo o sofrimento que ela viveu, inclusive para ganhá-lo. Eu já soube de casos de pessoas que iam fazer a entrega legal e a construção, acompanhamento durante a gestação e tudo foi tão importante que a pessoa mudou de ideia, depois que ganhou o neném, quis o neném efetivamente, e de pessoas que sempre quiseram, mas foi muito difícil a gestação, o parto também foi muito complicado, a pessoa até fez plano de parto, mas isso não foi respeitado ou não houve um diálogo como precisaria ter. E aí, na hora que ganhou o neném, a pessoa estava tão desestruturada, já estava tão adoecida, que quando a gente está muito adoecida, é difícil essa troca afetiva saudável, né? E o bebê solicita bastante, né? A amamentação, para muita gente, a amamentação é muito fácil, né? As pessoas comparam.
é meio chocante falar isso, mas as pessoas comparam com o que a gente vê, por exemplo, das vacas e dos bezerrinhos, que você olha assim, ele está acontecendo naturalmente, é diferente pra gente, né? Muitas mulheres têm muita dificuldade com a amamentação, sentem realmente muita dor, não tem nenhuma orientação sobre como se dá a amamentação, né? Que não é só o bico do peito, é a auréola inteira, formas de segurar, né? O bebê só mama num peito, então quando for colocar no outro que ele não pega, vira o bebê de lado. Enfim, coisas assim que poderiam minorar esse sofrimento e uma construção também social de que quem ama, ama porque amamenta. E as mulheres que não conseguem amamentar porque o leite não sai? Aí não ama? É uma mãe que não ama o seu neném, isso gera um sofrimento enorme. Eu não estou falando contra a amamentação, a gente sabe que o leite materno é importantíssimo. Sim, mas né? tem mulheres que não conseguem. Exatamente, um elemento insubstituível nos primeiros meses, sem dúvida, absolutamente. Mas como é que eu posso, primeiro, estimular essa amamentação? Instruindo a mulher sobre como fazê-la, entende? Para minorar qualquer tipo de sofrimento. E se existir uma dificuldade, né, enfim, essa produção de leite não vem sendo abundante, alguma coisa assim, ela não deixa de ser uma mãe amorosa que cuida, porque precisa de outro tipo de dispositivo para alimentar esse neném. Esse colo oferecido com um olhar de afeto, esse colo oferecido com amor, ele é muito importante para o desenvolvimento desse neném. Ele percebe quando ele já é pego de uma outra forma, quando o olhar da mãe é diferente, porque ela está ali em sofrimento, entende? Isso gera marcas nesse vínculo. Então, a gente precisa entender que a mulher precisa de muita rede de apoio. Eu não estou falando do companheiro nem da companheira, não são rede de apoio, são responsáveis também. Né, eles têm obrigação de estar ali. Mas a rede de apoio, família, amigos, é muito importante. Eu acho até uma educação da população, entende? De respeitar o momento que a mulher efetivamente quer receber ajuda, como ajudar, o que falar. Né? Nossa, você ficou gorda depois da gestação, coisas assim. São extremamente dolorosas. A gente sabe que depois que a placenta sai, existe uma baixa na queda hormonal, e por isso que o pessoal fala daquelas primeiras 2 semanas em que a mulher não tem depressão pós-parto, mas ela sente que está triste e que chora e não sabe direito dizer o motivo, né, o baby blues. E isso pode ser só o baby blues, sabe? Mas é um momento sensível, delicado. Então vamos entender o tempo dessa mulher, sabe? Quando chega para visitar, o que é essa visita, né? Que tipo de tempo a gente pode ficar na casa desse casal, como efetivamente eu ajudo. Fulana, vai lá fazer um almoço enquanto eu olho o seu neném dormindo. O inverso, você vai lá fazer um almoço para essa mulher poder descansar, sabe? Então, a psicologia perinatal, ela permite uma quantidade de construções e de educação mesmo, e de muito suporte. O pré-natal psicológico deveria ser feito para todas as mulheres, sabe? Para poder dar suporte e instruí-las sobre a gestação. Muitas não têm compreensão de que sim, existem muitas mudanças. Algumas podem ser muito bacanas para muitas mulheres, para outras nem tanto. Né? No final da gestação a gente sabe que a preocupação com o parto é algo que estressa muito a mulher. E aí poder fazer com que esse companheiro ou companheira participe também para instruí-lo. Mulheres que estão em depressão na gestação têm uma estimativa de parceiros ou parceiras que também demonstram depressão. Você precisa cuidar do casal como um todo. Né? E no pré-natal psicológico você pode já tomar conta dessa situação e dar suporte e ter medidas preventivas, sabe? Inclusive até orientando a família como um todo. Né? Os sogros, que às vezes geram muito estresse em cima dessa mulher, né? A gente sabe que a criança, quando ela vem, planejada ou não, começa-se a construir um monte de coisa em torno daquela criança. E pode nascer um bebê chorão, todo mundo achava que ia ser um bebê calminho, um bebê assim, todo mundo achava que ia ser um bebê assado. O imaginário é muito forte. E aí poder trabalhar também toda a possibilidade de que esse casal se frustre, às vezes até com o sexo da criança. Pode ser uma questão importante. Bia, me fala, assim, 2 coisas. Uma,
a gravidez que não é planejada tem algum índice? Está ligado ao contraceptivo não tomado, a abuso, violência sexual? E qual é a clínica, por exemplo, você como psicóloga perinatal, como é a sua clínica, assim? Como é que entra o trabalho clínico? Eu não cheguei a ter acesso a uma pesquisa que fizesse a descrição do porquê que a gravidez não planejada aconteceu. Mas em relação à clínica, para muitas gestantes, mesmo quando a gestação é planejada, elas já começam a perceber o quanto algumas questões podem se tornar mais complexas, né? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Esse medo é muito comum. Será que eu vou ser demitida depois da licença? Ou então, eu estou estranhando o meu corpo, não estou me sentindo à vontade com o meu corpo, e já também começo a não me sentir à vontade com o parceiro, e fantasias em relação à vida sexual, né? A gente sabe que se é do desejo da mulher, não tem problema nenhum. Né? Só no final da gestação algumas posições talvez não sejam possíveis por causa do tamanho da barriga, na verdade, mas que não tem problema nenhum. Mas aí a gente já vê assim algumas fantasias do que é ser mãe, ter vida sexual, como é que é isso, né? Pode ou não pode, algumas questões da educação da pessoa, né? Arrumação do quarto da criança, receios com questões financeiras, enfim. E aí ela sente necessidade de um suporte psicológico. Também acontece, às vezes, é muito interessante isso, uma paciente que você já conhece, que aí a paciente começa a tentar, no caso dos tentantes, né? Reprodução assistida. E a gente sabe que pode ser um percurso difícil, né? Reprodução assistida não necessariamente de primeira dá certo, né? E aí, todas as questões em torno dessa maternidade frustrada, né? Elas são bastante interessantes e mexem com a identidade da mulher. Isso é muito interessante. A minha relação com o mundo e a minha relação comigo mesma. Essa mãe que eu vou conseguir ser ou essa mãe que eu não estou conseguindo ser porque, por exemplo, a FIV não está dando certo. Entende? E isso pode gerar alterações emocionais significativas e uma mudança na relação com o trabalho, com a vida. O que você acha importante deixar como mensagem para as pessoas? Em geral? Porque essa clínica perinatal é uma coisa muito nova, não é? É recente, sim. Primeiro, que a gente não saia fazendo suposições quando sabe que alguém está gestante. Entenda primeiro como é que a pessoa se sente. Que a gente tenha falas acolhedoras e não falas acusatórias. O lugar da mãe na nossa cultura é um lugar muito complicado, né? Como você colocou, né? O pai, dependendo do que ele faça, ele vai ser um paizão. A mãe pode fazer tudo e vai continuar sendo uma mãe mediana, se isso, na interpretação de muitas pessoas. É só você ver. A mulher leva a criança na creche, ninguém fala nada, porque é obrigação. Vai levar o pai. Nossa. Ai, que pai maravilhoso! Leva até o filho na creche. Porque assim, o homem... Como se não fosse responsável também. O homem ajudar, né? Não, a gente ouve as mulheres falando, não, mas ele me ajuda. Gente, ajudar já começa um problema, porque se você tem responsabilidade, não tem ajuda, tem responsabilidade. Exatamente. Não é uma simples escolha, assim, uma coisa que você está fazendo para... Eu sou legal. Você é muito legal, porque você... Exato. Né? Exato. Que a gente possa valorizar essas mulheres. Né? A maternidade, ela é uma construção delicada, profunda pra caramba, né? Você não sabe o que é estar no lugar daquela mulher, na história daquela mulher, com o que ela está fazendo contato para sustentar aquele lugar de mãe. Então que a gente tenha falas acolhedoras, falas respeitosas, não saia supondo um monte de coisas, que não sejamos pessoas intrusivas, invasivas, quando essa mulher acaba de receber esse bebê, porque a gente não sabe como ela está. Se for para ir na casa dessa mulher, que a gente vai efetivamente para ajudar no que for solicitado. É isso. Eu me lembro assim, as amigas mais novas que engravidam, né? Eu sempre digo para elas assim, porque todo mundo, o bebê, não sei o que eu falo. Olha, você já tem muita gente olhando o bebê, eu vou querer saber da mãe. Isso, esse olhar. As mulheres reclamam muito disso. Ninguém pergunta mais como é que eu tô. Eu quero saber da mãe. É como se não existisse. Exato. E que a gente possa... Mas eu fui mãe, entendeu, Bia? Desculpa eu te interromper. Não. Então eu acho que eu não fiz essa formação, mas eu acho que assim, é pelo lugar que eu vivi. E aí eu aprendi isso. Sim. Né? Que eu sentia falta de perguntarem como eu estava.
Aí, desse aprendizado, Postura empática. eu sempre falo, olha, o bebê já tem muita gente, eu vou perguntar pela De você. mãe. Exato, né? perfeito. Como é que tá a mãe desse bebê ou a mãe desse menino? Exato. Né? Há pouco tempo uma amiga até que perdeu o esposo e tal, é viúva, ela tá falando, o filho tava bem, né? Até o irmão do meu filho. Aí ela falou, eu fico tão bem de ser a mãe de um menino feliz. Poxa, eu sei todos os bastidores disso, né? Eu falei, tudo bem, maravilha, mas eu quero saber como é que está a mãe desse menino feliz. Porque tem uma mãe ali, né? Que, pois é, um sujeito, né, que existe, exato. E que a gente também possa, eu acho que, valorizar políticas públicas voltadas a gestantes e puérperas. O certo seria toda mulher poder fazer o pré-natal psicológico. Porque a política é muito no bebê, né? Na gestação e no parto, né? Exato, mas a gestação ainda olhada no ponto de vista bastante fisiológico. Fisiológico, E isso. o suporte psicológico fica como se não precisasse ela estar tão feliz, ela tá grávida, realizando o sonho de vida dela. Isso é uma falácia. Não, e agora a gente ainda, inclusive, tem movimentos que reafirmam isso, né, assim, de forma crucial, né? Que não tem nenhuma profundidade. Não E as mulheres que simplesmente não querem ter filhos ficam num lugar... Porque tem mulheres que não querem, falam, não quero ter. Exato. Tá, Exatamente. Isso só incomoda por causa de um preconceito, uma construção social muito dura, que atrapalha as mulheres que não querem ter filhos e têm esse direito, e atrapalha as mulheres que querem ter filhos e são enfiadas numa caixinha de um mundo ideal que não existe. E de pessoas ideais que também não existem. Isso é muito doloroso. A gente precisa ter outra cabeça em relação a políticas públicas e nas nossas relações interpessoais também. Mais alguma mensagem que você acha importante? Não, eu acho que é basicamente isso, em relação à amamentação, em relação a todas essas questões. Mulheres tentantes, mulheres que passaram pelo aborto provocado, pelo aborto espontâneo, que a gente tenha fala de respeito e de acolhimento. A gente não sabe o nível do desafio que a pessoa está vivendo. Com certeza. Obrigada, Bia. Obrigada a você. Experiência maravilhosa. Sim. Faremos outros.